Fala, rapaziada, beleza? Turma, vamos seguir os nossos trabalhos nesse domingaço, nesse domingão maravilhoso, trazendo algumas informações sobre o mercado da NBA, né? Eu separei aqui algumas notícias que saíram na imprensa americana nessas últimas horas e irei aqui comentar sobre elas com vocês. Antes de tudo, só peço para que você deixe o seu like e se inscreva nesse canal maravilhoso, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, meus amigos, vamos começar falando sobre o D'Angelo Russell, né? Existe muita expectativa ao redor do futuro do D'Angelo Russell, ele não tem um contrato garantido para a próxima temporada e, ao que tudo indica, o Lakers não tá muito afim de renovar o contrato do D'Angelo Russell. Porém, o Jovan Buha, do The Athletic, soltou uma notícia hoje, soltou uma matéria hoje, dizendo que a diretoria do Lakers está pensando em dar um novo contrato para o D'Angelo Russell, mas para utilizá-lo como moeda de troca. Segundo o Buha, caso nenhuma equipe mostre interesse genuíno em contratar o D'Angelo Russell via agência livre, pode ser que a equipe dê um contrato novo para o D'Angelo para utilizá-lo como moeda de troca ou na off-season ou na trade deadline, visando aí uma valorização do jogador. Olha, eu não acho uma ideia ruim, tá bom? Eu não acho uma ideia ruim manter o D'Angelo Russell por meia temporada para tentar valorizar ele. Eu acho que pode ser uma boa para não perder o cara de graça, só que renovando com o D'Angelo Russell, né? E ele deve pedir ali uns 18, 20 milhões de dólares, né, no novo contrato. O Lakers vai ocupar uma boa parte do seu salary cap. E aí corre o risco do time não ter grana para investir em novos nomes e nem para renovar com jogadores importantes como Lonnie Walker e principalmente como Rui Hachimura e Austin Reeves. Então, a ideia de segurar o D'Angelo Russell para usar ele numa sign trade, eu acho interessante. Só que para fazer isso, o Lakers pode acabar se complicando em outras renovações. Então, eu como GM, eu como Rob Pelinka, eu nem tentaria lucrar na saída do D'Angelo Russell. Eu deixaria ele ir embora, nem tentaria negociar e utilizaria essa grana para trazer outros jogadores. Pelo menos é o que eu faria. Comente aqui o que você faria com o D'Angelo Russell. Outra informação, outra notícia que eu separei aqui é sobre o futuro do Jusuf Nurkic, do Portland Trail Blazers, né? Já faz alguns anos que o Nurkic ele tem sido envolvido em vários rumores de troca e, segundo o Michael Scotto, do Hoops Hype, pode ser que agora, finalmente, o Portland abra a mão, né, dê linha no Jusuf Nurkic, né? Segundo o Michael Scotto, o Portland, visando, né, reforçar o entorno de Damian Lillard e Shaedon Sharp, pode utilizar o Jusuf Nurkic como moeda de troca. Segundo o jornalista, o jogador que tem contrato até 2026 não é visto como uma prioridade para a diretoria. Inclusive, a diretoria gostaria de ter um pivô mais jovem e mais, sabe, com uma prospecção melhor do que do Jusuf Nurkic, que não é mais nenhum menino, já é um baita de um veterano e que tem mostrado uma grande dificuldade em se manter saudável nos últimos anos, né? Olha, diferente da maioria, eu não sou hater do Jusuf Nurkic, muita gente não gosta do Nurkic, eu acho ele um pivô honesto, tá? Eu acho que ele entrega bem, acho que ele tem uma boa entrega ainda, não é o pivô mais móvel do mundo, não é um pivô moderno, não, é um pivô maçudo, que é pra jogar dentro do garrafão, e acabou. Tem ali uma mobilidadezinha, mas não é o forte dele. É pra ele jogar ali dentro como um Jonas Valanciunas da vida, sabe? Então eu acho que ele é um cara que ainda tem mercado na NBA. Apesar dele ter um contratinho não tão apetitoso, porque é um contrato que vai até 2026, então não é um contrato tão bem visto no mercado, é um cara que eu ainda vejo tendo espaço. E eu daria uma oportunidade pro Jusuf Nurkic se eu fosse GM de alguma outra franquia. Eu acho que o Blazers pode conseguir coisa boa pelo Jusuf Nurkic. Por exemplo, tá? Por exemplo, se o Blazers oferece o Nurkic
para um Phoenix Suns da vida, que tá querendo abrir mão do DeAndre Ayton, eu acho que tem negócio. Eu acho que tem negócio. Se oferece o Yusuf Nurkic pra... Vou nem muito longe. Para um Golden State da vida, que também precisa de um pivô para completar a rotação com o Kevin Looney, eu acho que tem jogo. Eu acho que tem jogo. Então, para mim, dá pra negociar. Dá pra negociar e trocar o Yusuf Nurkic é algo que o Portland tem que fazer, na minha opinião. Dá pra pegar um pivô mais jovem na agência livre ou até no próprio draft. Desce ali no draft, pega uma escolinha de meio de primeira rodada e pega um pivô. Tem bons pivôs na classe. Não são ótimos, mas tem bons pivôs. Então, eu acho que trocar o Nurkic é a melhor opção. E pra mim, o Portland consegue sim achar um bom negócio pelo nosso querido Yusuf Nurkic. E a última notícia que eu separei aqui é sobre o Fred VanVleet no Philadelphia 76ers. Seguinte, o Brad Siegel, do Clutch Point, soltou uma matéria hoje, né? Hoje não, né? Foi ontem, só que ela repercutiu bastante hoje. Dizendo que o Philadelphia tem o Fred VanVleet como um alvo para substituir o James Harden, né? O James Harden, ele tem uma grande chance de deixar o Philadelphia nessa próxima off-season. Ele vai abrir mão da sua player option de 35,6 milhões de dólares para se tornar um agente livre e, ao que tudo indica, ele quer ir para o Houston Rockets. E por conta dessa possível saída do James Harden, o Philadelphia já estaria trabalhando com alguns nomes para substituir o jogador. E segundo o Siegel, Fred VanVleet seria uma dessas opções, né? O VanVleet, ele, assim como o James Harden, também deve abrir mão da sua player option, só que a do VanVleet é de só 23 milhões de dólares, e ele deve também testar mercado. E eu acho que existe uma boa chance do Philadelphia conseguir o Fred VanVleet, muito por conta da relação dele com o Nick Nurse, né? O VanVleet, ele foi treinado nos últimos anos pelo Nick Nurse, e eu acho que daria para fazer uma negociação, acho que daria negócio por conta dessa relação. O grande problema para conseguir o Fred VanVleet é a questão financeira. Por quê? Por conta do altíssimo valor pago para o Joel Embiid, que é muito merecido, o Philadelphia não tem muita mobilidade financeira para dar um contrato grande para o Fred VanVleet. Só que o que o Philadelphia poderia fazer? Uma troca tripla, envolvendo Toronto, Philadelphia e Houston. O Philadelphia poderia pegar o James Harden, mandar para o Houston, pegar algumas peças, mandar para Toronto e pegar o Fred VanVleet e aí deixar tudo certinho em relação ao teto salarial. Não é impossível de fazer essa negociação, é complicadinha, vai dar ali uma dorzinha de cabeça pro Daryl Morey, mas dá para fazer, e eu acho que seria uma boa opção, obviamente, se o James Harden deixar claro que não vai ficar no Philadelphia. Daí eu acho que é uma negociação boa e eu acho que o VanVleet seria uma ótima opção para o Philadelphia, principalmente pela sinergia que ele tem com o Nick Nurse e também porque o VanVleet é um jogador de facílimo encaixe, né? É um cara muito fácil de você encaixar na rotação. Tem ali o seu problema defensivo, não é um grande defensor, só que é um bom ladrão de bolas. Então, eu gosto muito da opção e caso o Harden realmente saia, o que ao que tudo indica é o que vai acontecer, eu acho que o VanVleet seria uma opção interessante, né? Já foi especulado que o Philadelphia poderia ir atrás do Kyrie Irving ou do Damian Lillard. Eu duvido muito, eu acho que o VanVleet é uma opção mais palpável, mais plausível. Então, eu gosto muito da opção e segundo o Siegel, Philadelphia tem o VanVleet como um alvo na possível saída, né? Com a possível saída do nosso querido barbudo, do nosso querido James Harden. Bom, essas eram as notícias que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui, né, a sua opinião sobre essa possível, né, ida do VanVleet por Philadelphia. Comenta aqui também sobre o mercado do Nurkic e do DeAndre Russell. Você acha que os dois têm ali bom mercado na NBA? Comenta que eu quero saber. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam, compartilhem com seus amigos.
É isso, né, rapaziada? Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.